Você já parou para pensar no que realmente acontece quando alguém tem um encontro verdadeiro com Cristo? Não um momento religioso superficial, não uma emoção passageira, mas um encontro real, profundo, que atravessa a alma e redefine completamente quem a pessoa é. Porque quando isso acontece, nada permanece igual. Absolutamente nada. E a história que você vai ouvir agora não é apenas um relato antigo registrado na Bíblia. É uma prova viva, poderosa e incontestável de que encontrar Cristo muda tudo. Muda a mente, muda o coração, muda os valores, muda o destino. No canal Bíblia de Verdade, nós não estamos aqui para suavizar a mensagem, nem para adaptar a verdade ao gosto das pessoas. Estamos aqui para apresentar o que está escrito, como está escrito, e permitir que essa verdade fale por si só. E poucas histórias mostram isso de forma tão impactante quanto a conversão de Paulo. Paulo não era um homem comum. Ele não era ignorante, nem perdido no sentido que muitos imaginam. Pelo contrário, ele era extremamente dedicado, disciplinado e profundamente convicto daquilo que acreditava. Ele conhecia as Escrituras, vivia de acordo com sua interpretação delas e tinha uma paixão intensa por aquilo que julgava ser a vontade de Deus. Mas havia um problema. Ele estava completamente errado. E aqui está algo que muitos não gostam de admitir. Você pode ser sincero e ainda assim estar profundamente enganado. Você pode ser religioso, disciplinado, comprometido e ainda assim estar distante da verdade. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Ele não perseguia a igreja por maldade vazia. Ele acreditava, de todo o coração, que estava defendendo a honra de Deus. Ele via os seguidores de Cristo como uma ameaça, como pessoas que estavam corrompendo a fé verdadeira. E por isso, ele não apenas discordava deles, ele os perseguia. Ele aprovava prisões, ele consentia com violência. Ele se tornava um instrumento ativo contra aqueles que proclamavam o nome de Jesus. Mas então, tudo mudou. E não foi uma mudança gradual, não foi um processo lento de reflexão. Não foi alguém que o convenceu com argumentos humanos. Foi um encontro. Um encontro direto, real, impossível de ignorar. O livro de Atos nos mostra esse momento com uma clareza impressionante. Paulo estava a caminho de Damasco, carregando autoridade para continuar sua perseguição contra os cristãos. Ele estava determinado, convicto, focado. Mas no meio do caminho, algo aconteceu que interrompeu completamente sua trajetória. Uma luz vinda do céu, mais forte que o sol, o envolveu. Não era algo comum, não era algo natural, era algo que transcendia qualquer experiência humana. E naquele instante, tudo o que ele achava que sabia começou a desmoronar. Ele caiu por terra. E então ouviu uma voz. Uma voz que não apenas falava com seus ouvidos, mas penetrava profundamente em sua consciência. Por que você me persegue? Essa pergunta carrega um peso imenso. Porque Paulo não estava perseguindo diretamente uma pessoa visível. Ele estava perseguindo os seguidores de Cristo. Mas naquele momento, ele entende algo que mudaria completamente sua visão. Perseguir aqueles que pertencem a Cristo é, na verdade, perseguir o próprio Cristo. E ele responde com uma pergunta que revela seu estado naquele momento. Quem és, Senhor? Perceba isso. Em meio àquele encontro, ele reconhece a autoridade. Ele reconhece que está diante de algo maior do que ele, mas ainda não entende completamente o que está acontecendo. E então vem a resposta que transforma tudo. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele instante, toda a estrutura interna de Paulo entra em colapso. Tudo o que ele acreditava. Tudo o que ele defendia. Tudo o que ele pensava ser certo. Agora estava confrontado pela realidade viva de Cristo. Não era mais uma discussão teológica. Não era mais uma opinião. Não era mais uma interpretação. Era um encontro direto com a verdade. E esse é o ponto central dessa história. A transformação de Paulo não começou com uma decisão humana. Começou com um encontro com Cristo. E é isso que muda tudo. Porque quando alguém realmente encontra Cristo, não há como continuar sendo a mesma pessoa. Paulo, que antes era cheio de confiança em si mesmo, agora está cego.
literalmente cego. Aquele que achava que enxergava tudo com clareza, agora não consegue ver absolutamente nada. E isso não é coincidência. É um retrato espiritual. Ele precisava perder a visão natural para começar a enxergar a verdade. Durante dias ele permanece sem ver, sem comer, sem beber. Não porque alguém o obrigou, mas porque algo profundo estava acontecendo dentro dele. Sua mente estava sendo confrontada. Seu coração estava sendo quebrantado. Sua identidade estava sendo reconstruída. E enquanto isso acontece, Deus prepara outra pessoa, um homem chamado Ananias. E aqui vemos algo incrível sobre como Deus age. Ele poderia simplesmente restaurar a visão de Paulo imediatamente, poderia fazer tudo sozinho. Mas ele escolhe usar alguém. Ananias recebe uma direção clara. Vá até Paulo. Mas Ananias conhece a reputação de Paulo. Ele sabe o que aquele homem fez, ele sabe do perigo. E humanamente falando, sua reação faz sentido. Ele questiona, mas Deus responde de forma direta. Este homem é um instrumento escolhido. Olha isso. Aquele que perseguia agora seria usado. Aquele que destruía agora construiria. Aquele que era inimigo agora se tornaria um dos maiores proclamadores do Evangelho. Isso não é uma pequena mudança. Isso é transformação total. E quando Ananias vai até Paulo, ele não o trata como inimigo. Ele o chama de irmão. Irmão. Essa palavra carrega algo poderoso, porque mostra que a transformação já havia começado. Paulo não era mais definido pelo seu passado. Ele estava sendo definido pelo encontro que teve com Cristo. E naquele momento, algo como escamas caem dos seus olhos. Sua visão é restaurada. Mas mais importante do que isso, sua visão espiritual também é restaurada. Agora ele enxerga. Agora ele entende. Agora ele sabe. E a primeira coisa que ele faz não é voltar para a antiga vida. Não é reconsiderar suas escolhas. Não é esperar um momento melhor. Ele começa a proclamar. Aquele que antes combatia o nome de Jesus, agora declara que Jesus é o Filho de Deus. Isso é transformação real. Isso é o que acontece quando alguém encontra Cristo de verdade. E essa não é apenas uma narrativa em Atos. O próprio Paulo, em suas cartas, fala sobre isso. Ele relembra quem ele era, não para se vangloriar, mas para mostrar a profundidade da graça que o alcançou. Ele reconhece que antes era alguém que agia em ignorância, não por falta de inteligência, mas por falta de revelação. Ele estava cego espiritualmente. Mas quando Cristo se revelou a ele, tudo mudou. Ele passa a entender que sua justiça própria não tinha valor diante de Deus. Tudo aquilo que ele considerava ganho, agora ele considera perda por causa de Cristo. Percebe o nível dessa transformação? Não é apenas comportamento externo. É mudança de valores. É mudança de prioridade. É mudança de identidade. E isso levanta uma pergunta importante para você que está ouvindo agora. Você já teve esse tipo de encontro com Cristo? Não estou falando de frequentar um lugar. Não estou falando de conhecer histórias. Não estou falando de ter uma opinião positiva sobre Jesus. Estou falando de um encontro que muda tudo, porque essa é a marca de quem realmente encontrou Cristo. A vida não continua igual. Os pensamentos não continuam iguais. Os desejos não continuam iguais. Há uma transformação. E essa transformação não vem de esforço humano. Não vem de tentar ser melhor. Não vem de seguir regras. Ela vem de um encontro real com Cristo. E é exatamente isso que a história de Paulo nos mostra. Ele não se tornou quem se tornou porque decidiu melhorar. Ele se tornou quem se tornou porque encontrou Jesus. E quando você encontra Jesus de verdade, você não consegue mais viver da mesma forma. A pergunta é: você está disposto a esse tipo de transformação? Porque ela não é confortável. Ela confronta. Ela quebra. Ela expõe. Mas também restaura, transforma e dá um propósito completamente novo. E essa história ainda não terminou. Porque o que aconteceu com Paulo depois desse encontro é ainda mais impactante. E a partir daquele momento, a vida de Paulo nunca mais seguiu um caminho comum. Porque quando alguém realmente encontra Cristo, não existe mais voltar ao normal. O que antes parecia importante perde o valor, e aquilo que antes era ignorado se torna o centro de tudo. E é exatamente isso que começa a acontecer com ele. Logo após recuperar a visão, Paulo não entra em um período de neutralidade,
Nem tenta equilibrar sua antiga vida com essa nova realidade. Ele mergulha completamente na verdade que acabou de conhecer. E isso é algo que chama a atenção, porque muitas pessoas hoje dizem ter encontrado Cristo, mas continuam vivendo exatamente da mesma maneira, com os mesmos valores, os mesmos desejos, os mesmos hábitos. Mas a história de Paulo nos mostra que um encontro real produz uma mudança real. Ele começa a anunciar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Perceba o impacto disso. Ele não está falando com pessoas que nunca ouviram sobre Deus. Ele está falando com pessoas que, assim como ele era, conheciam as Escrituras, tinham uma tradição religiosa forte e estavam convictas de suas crenças. E agora, aquele homem que antes era conhecido por perseguir os seguidores de Jesus está afirmando publicamente que Jesus é exatamente quem dizia ser. Isso gera espanto. As pessoas olham para ele e se perguntam: não é esse o homem que perseguia aqueles que invocavam esse nome? Não é esse que vinha com autoridade para prender seguidores de Cristo? E essa reação é natural, porque uma transformação verdadeira sempre chama a atenção. Quando alguém muda de verdade, isso não passa despercebido. Mas o que é mais impressionante não é apenas o fato de que Paulo mudou. É a profundidade dessa mudança. Ele não apenas altera seu discurso, ele muda completamente sua direção de vida. E isso começa a gerar oposição. Aqueles que antes estavam do mesmo lado que ele, agora se tornam seus opositores. Aqueles que antes viam nele um aliado, agora passam a vê-lo como uma ameaça. E isso revela outro aspecto importante de um encontro verdadeiro com Cristo. Ele pode custar caro. Paulo não ganha conforto. Ele não ganha aprovação social. Ele não ganha uma vida mais fácil. Ele ganha verdade. E com essa verdade, vem desafios, perseguições e rejeição. Mas mesmo assim, ele continua. E aqui está algo que precisa ser entendido com clareza. A transformação de Paulo não foi baseada em emoção momentânea. Não foi algo que desapareceu com o tempo. Foi uma mudança sustentada, profunda, que permaneceu firme mesmo diante de dificuldades. Ele cresce no entendimento, se fortalece, aprofunda seu conhecimento e começa a provar, com base nas Escrituras, que Jesus é o Cristo. Isso é importante, porque sua fé não é cega, ela é fundamentada. Ele não abandona o conhecimento que tinha, mas agora passa a enxergá-lo da forma correta. E isso mostra algo poderoso. Encontrar Cristo não significa rejeitar a verdade, significa finalmente compreendê-la. Mas a oposição aumenta, a ponto de planejarem matá-lo. Sim, aquele que antes perseguia agora é perseguido. Aquele que antes ameaçava agora é ameaçado. E ele precisa fugir. Ele é ajudado, escondido, e em um momento chega a ser descido em um cesto por uma muralha para escapar. Olha o contraste. Antes ele tinha autoridade, posição, respeito. Agora ele está sendo caçado, e mesmo assim, ele não volta atrás. Isso é transformação verdadeira. Porque quando alguém realmente encontra Cristo, não negocia essa verdade, independentemente do custo, e com o tempo, ele chega a Jerusalém. Mas aqui acontece algo interessante. Os discípulos têm medo dele. E faz sentido. A reputação dele não desapareceu da noite para o dia. Eles lembram de quem ele era. Lembram do que ele fez. E humanamente, é difícil confiar. Mas então surge alguém que faz a diferença. Barnabé. Ele acredita na transformação de Paulo. Ele dá uma chance. Ele o apresenta aos outros discípulos e compartilha o que aconteceu, como ele teve um encontro com Cristo, como começou a anunciar o Evangelho com ousadia. E isso abre portas. Isso nos mostra algo muito importante. Quando Deus transforma alguém, ele também levanta pessoas para reconhecer e apoiar essa transformação. Paulo começa a conviver com os discípulos, a se mover livremente, a falar com coragem em nome do Senhor. Mas, novamente, oposição, discussões, ameaças, riscos. E, mais uma vez, ele precisa ser enviado para outro lugar para sua própria segurança. Agora, pare por um momento e pense nisso. Se a conversão de Paulo fosse apenas emocional, ele já teria desistido há muito tempo. Se fosse apenas conveniência, ele teria voltado atrás na primeira dificuldade. Mas não. Porque ele não seguiu uma ideia.
Ele encontrou uma pessoa. Ele encontrou Cristo. E isso muda tudo. E quando olhamos para as cartas que ele escreveu mais tarde, vemos a profundidade dessa transformação de forma ainda mais clara. Ele não tenta esconder quem ele foi. Ele fala abertamente sobre seu passado, mas não como alguém preso a ele, e sim como alguém que foi completamente transformado. Ele diz que antes confiava na sua própria justiça, nas suas obras, no seu conhecimento. Mas agora, ele considera tudo isso como perda. Por quê? Porque ele encontrou algo infinitamente maior. Ele encontrou Cristo. E isso redefine tudo. Ele passa a entender que a verdadeira justiça não vem do esforço humano, mas da fé. Ele entende que a graça não é algo que se conquista, mas algo que se recebe. Ele entende que sua vida agora não pertence mais a si mesmo. E uma das declarações mais fortes que ele faz é essa: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso não é linguagem simbólica vazia. Isso é realidade espiritual. Ele está dizendo que sua identidade foi completamente transformada. E isso nos leva a um ponto central dessa história. Encontrar Cristo não é adicionar algo à sua vida. É permitir que ele transforme completamente quem você é. E isso pode parecer radical, porque é radical, mas é real. E é exatamente isso que muitas pessoas hoje evitam. Elas querem uma versão de fé que não confronte, que não exija mudança, que não transforme. Mas isso não é o que vemos na Bíblia. O que vemos é uma transformação profunda, visível, inegável. E a vida de Paulo é uma prova disso. Ele passa a viver com um propósito completamente novo. Ele enfrenta dificuldades, perseguições, prisões, mas nada disso o faz recuar. Porque quando você sabe quem encontrou, você sabe por que continua. E isso levanta outra pergunta importante para você que está ouvindo agora. O que define a sua fé? É conveniência? É tradição? É hábito? Ou é um encontro real com Cristo? Porque só existe uma coisa capaz de sustentar alguém em meio às dificuldades, às dúvidas, às pressões. Um encontro verdadeiro. E é isso que Paulo teve. E é isso que ainda está disponível hoje. Cristo não mudou. A mensagem não mudou. O convite não mudou. O que muda é a resposta de cada pessoa. E talvez, nesse exato momento, você esteja ouvindo essa história não por acaso. Talvez exista algo dentro de você sendo confrontado. Talvez você esteja percebendo que conhece sobre Cristo, mas nunca realmente encontrou Cristo. E isso faz toda a diferença, porque conhecer sobre Ele não transforma, mas encontrar com Ele transforma tudo. E essa transformação não é apenas externa, ela começa dentro, no coração, na mente, na forma de ver o mundo, na forma de viver. E aos poucos, tudo começa a se alinhar com essa nova realidade. E é exatamente isso que vamos continuar aprofundando na próxima parte. Porque a história de Paulo não é apenas sobre um momento. É sobre uma vida inteira transformada. E o que essa transformação produziu é algo que você precisa entender. E conforme a vida de Paulo avança, fica cada vez mais evidente que aquele encontro com Cristo não foi apenas um evento isolado no passado, mas o ponto de partida de uma transformação contínua, profunda e irreversível. Porque um encontro verdadeiro com Cristo não apenas muda um momento da sua vida, ele muda a direção inteira dela. Paulo começa a viver algo que muitos falam, mas poucos experimentam de verdade. Uma vida totalmente rendida. Não parcialmente comprometida, não ajustada conforme a conveniência, mas completamente entregue. E isso começa a aparecer em cada escolha, em cada atitude, em cada decisão que ele toma. Ele passa a viajar, a ensinar, a anunciar o evangelho em diferentes lugares, enfrentando culturas diferentes, mentalidades diferentes, resistências diferentes. E em cada lugar, ele carrega a mesma mensagem, com a mesma convicção, com a mesma clareza. Cristo transforma vidas. Mas essa jornada não é fácil. Na verdade, ela está longe de ser confortável. Paulo enfrenta rejeição, é insultado, perseguido, agredido, preso. Em vários momentos, sua vida está em risco. E aqui está algo que precisa ser entendido com profundidade. Nada disso faz com que ele questione o encontro que teve com Cristo. Pelo contrário, essas situações apenas revelam o quanto essa transformação foi real.
Porque quando a fé é baseada apenas em emoções, ela desaparece diante da dificuldade. Mas quando ela é baseada em um encontro real, ela permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E Paulo não apenas permanece firme, ele cresce, ele amadurece, ele aprofunda sua compreensão sobre quem Cristo é e sobre o que significa viver para ele. E isso começa a transparecer de forma poderosa nas cartas que ele escreve. Quando lemos suas palavras, não estamos lendo teorias. Estamos lendo a expressão de alguém que viveu aquilo que está dizendo. Alguém que experimentou na prática o que significa ser transformado. Ele fala sobre graça, mas não como um conceito bonito. Ele fala como alguém que foi alcançado por ela. Ele fala sobre fé, não como uma ideia abstrata, mas como algo que sustenta sua vida em meio às maiores dificuldades. Ele fala sobre transformação, não como um objetivo distante, mas como uma realidade que ele vive todos os dias. E uma das coisas mais impactantes que vemos em suas palavras é a mudança de perspectiva. Antes, ele valorizava posição, reconhecimento, status religioso. Agora, ele valoriza conhecer Cristo. Antes, ele confiava em si mesmo. Agora, ele depende totalmente de Deus. Antes, ele agia com dureza. Agora, ele demonstra amor, paciência, misericórdia. Isso não é apenas mudança de comportamento, é transformação de caráter. E isso só acontece quando alguém realmente encontra Cristo. Em uma de suas reflexões, ele deixa claro que não alcançou perfeição, mas que está em um processo contínuo. Ele prossegue, avança, não olha para trás como alguém preso ao passado, mas segue em direção ao propósito que agora define sua vida. E isso é importante, porque a transformação não significa que tudo se torna perfeito imediatamente, mas significa que tudo começa a caminhar na direção certa, significa que há crescimento, significa que há mudança real. E, ao mesmo tempo, Paulo nunca perde a consciência de quem ele foi, mas ele também não permite que isso defina quem ele é. Ele entende que sua história foi transformada pela graça, e isso gera nele algo poderoso: humildade. Ele não se coloca como alguém superior. Ele não se exalta. Ele reconhece que tudo o que ele é agora vem de Deus, e isso o mantém no lugar certo. Porque quanto mais alguém conhece Cristo de verdade, mais entende que não se trata de si mesmo. E isso é o oposto do que muitas vezes vemos hoje. Vivemos em um tempo onde tudo gira em torno do eu. Mas a vida de Paulo nos mostra que quando alguém encontra Cristo, o centro muda. Deixa de ser eu e passa a ser Cristo. E isso transforma tudo. Transforma a forma de pensar. Transforma a forma de agir. Transforma a forma de se relacionar. Transforma a forma de enxergar o mundo. E essa transformação também se manifesta na maneira como ele lida com as dificuldades. Ele não nega que elas existem. Ele não finge que está tudo bem. Mas ele também não é dominado por elas. Ele aprende a encontrar contentamento, independentemente das circunstâncias. E isso não vem de força própria. Vem do relacionamento com Cristo. Ele entende que sua força não está em si mesmo, mas naquele que o sustenta. E isso o torna inabalável. Não porque ele é forte por natureza, mas porque ele foi transformado. E isso nos leva a uma verdade essencial. O Evangelho não é apenas sobre perdão. É sobre transformação. É sobre uma nova vida. É sobre se tornar alguém completamente diferente, não por esforço humano, mas pela ação de Deus. E a vida de Paulo é uma evidência disso. Ele não apenas fala sobre transformação, ele vive transformação. E isso impacta todos ao seu redor. Suas palavras alcançam pessoas. Suas atitudes influenciam comunidades. Sua vida se torna um testemunho vivo do poder de Cristo. E mesmo quando ele está preso, limitado fisicamente, sua influência continua. Porque quando alguém é transformado de verdade, nada consegue impedir o impacto dessa transformação. E talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, isso é distante demais da minha realidade. Mas não é. Porque o mesmo Cristo que transformou Paulo continua transformando vidas hoje. A mesma verdade continua disponível. O mesmo convite continua aberto. A questão é, você está disposto? Porque um encontro com Cristo não é algo superficial. Ele mexe com tudo. Ele confronta. Ele revela. Ele transforma. E, ao mesmo tempo,
Ele traz vida. Vida de verdade, propósito, direção, sentido. E isso é algo que nenhuma outra coisa pode oferecer. Paulo tentou viver baseado em suas próprias convicções, mas só encontrou o verdadeiro sentido quando encontrou Cristo. E isso continua sendo verdade hoje. Você pode tentar preencher sua vida com muitas coisas, mas nada substitui esse encontro. Nada produz essa transformação. Nada muda tão profundamente quanto Cristo, e a história de Paulo não é apenas para ser admirada, é para ser entendida, é para ser aplicada, é para mostrar que a transformação é possível, e mais do que isso, é real. E agora, conforme nos aproximamos do final dessa jornada, existe algo que precisa ficar claro. Essa história não termina com Paulo, ela continua. Porque o mesmo Deus que agiu na vida dele continua agindo hoje. E talvez essa transformação que você acabou de ouvir não seja apenas algo para refletir, mas algo para viver. E conforme a história de Paulo chega aos seus momentos mais maduros, nós começamos a enxergar algo ainda mais profundo do que apenas uma mudança de comportamento ou direção de vida. O que vemos é uma transformação que alcança o interior, a essência, aquilo que ninguém vê, mas que define tudo. Porque é fácil mudar por fora por um tempo. É possível ajustar atitudes, controlar palavras, até parecer alguém diferente diante das pessoas. Mas o que aconteceu com Paulo foi muito além disso. Foi uma mudança de dentro para fora. Ele não apenas passou a fazer coisas diferentes. Ele passou a ser alguém diferente. E isso fica evidente na forma como ele enxerga a própria vida. Em vários momentos, ele deixa claro que sua existência agora tem um único centro: Cristo. Não é mais sobre construir um nome, não é mais sobre conquistar reconhecimento, não é mais sobre provar algo para alguém. Tudo isso perdeu o valor. E isso é algo extremamente forte, porque o mundo inteiro ensina o contrário. Ensina que você precisa se destacar, precisa ser reconhecido, precisa construir sua própria identidade baseada no que você faz, no que você conquista, no que os outros pensam de você. Mas Paulo mostra que quando alguém encontra Cristo de verdade, essa lógica muda completamente. Ele passa a entender que sua vida não pertence mais a si mesmo. E isso não é prisão. Isso é liberdade. Porque enquanto ele vivia para si, ele estava preso em uma visão limitada, em uma busca que nunca se completava. Mas quando ele encontra Cristo, ele encontra propósito. Um propósito que não depende das circunstâncias. Um propósito que não muda com o tempo. Um propósito que permanece. E isso dá a ele uma estabilidade que nada ao redor consegue abalar. Mesmo em meio a dificuldades, ele continua firme. Mesmo em meio a perseguições, ele continua avançando. Mesmo em meio a limitações, ele continua vivendo com intensidade. E isso nos mostra algo essencial. A transformação verdadeira não depende do que está acontecendo fora, ela depende do que aconteceu dentro. E dentro de Paulo, tudo foi transformado. Ele passa a desenvolver um amor genuíno pelas pessoas, inclusive por aquelas que se opõem a ele. Ele passa a ter paciência, a ensinar com cuidado, a se preocupar com o crescimento espiritual dos outros. Aquele homem que antes agia com dureza, agora age com graça. Aquele homem que antes destruía, agora edifica. E isso não foi aprendido em teoria. Foi resultado do encontro com Cristo. Porque quando alguém encontra Cristo de verdade, começa a refletir quem ele é. E isso aparece em atitudes simples, mas profundas. Na forma de falar, na forma de reagir, na forma de tratar os outros, na forma de lidar com erros, com falhas, com desafios. Tudo muda. E ao mesmo tempo, Paulo nunca perde o senso de urgência. Ele entende que aquilo que ele recebeu não é algo para guardar apenas para si. É algo para compartilhar. Porque o Evangelho não é uma informação, é uma transformação. E ele sabe que existem pessoas vivendo exatamente como ele vivia antes, convictas, sinceras, mas distantes da verdade. E isso gera nele um desejo profundo de anunciar, de falar, de alcançar. E aqui está um ponto que precisa ser muito claro. A história de Paulo não é apenas sobre o que Cristo fez por ele. É sobre o que Cristo quer fazer através dele. E isso continua sendo verdade hoje. Porque quando alguém é transformado, essa transformação não fica escondida. Ela transborda.
ela alcança outros, ela impacta vidas. E isso nos leva ao ponto mais importante de toda essa história. O encontro com Cristo não é apenas uma experiência, é uma decisão que muda o destino. Porque a partir do momento em que alguém realmente encontra Cristo, não existe mais neutralidade. Ou a pessoa responde a esse encontro, ou ignora. Mas não dá para fingir que nada aconteceu. E talvez você esteja ouvindo tudo isso até aqui e percebendo algo dentro de você. Talvez você esteja entendendo que nunca viveu essa transformação. Talvez você conheça histórias, conheça versículos, conheça conceitos, mas nunca teve um encontro real com Cristo. E isso faz toda a diferença, porque não é sobre saber, é sobre viver, não é sobre aparência, é sobre verdade. E a verdade é simples e profunda ao mesmo tempo. Cristo continua chamando. Assim como chamou Paulo. Assim como confrontou Paulo. Assim como transformou Paulo. Ele continua fazendo isso hoje. A pergunta não é se ele pode transformar. A pergunta é se você está disposto. Disposto a deixar para trás aquilo que precisa ser deixado. Disposto a reconhecer que talvez você esteja errado em coisas que sempre acreditou. Disposto a permitir que ele mude não apenas o que você faz, mas quem você é. Porque é isso que ele faz. Ele não melhora versões antigas. Ele cria algo novo. E essa nova vida não é baseada em esforço humano. É baseada na graça. Mas uma graça que transforma. Uma graça que ensina. Uma graça que conduz a uma vida diferente. E essa é a mensagem central do Evangelho. Não é sobre religião. Não é sobre regras. Não é sobre tradição. É sobre transformação. E essa transformação começa com um encontro. Um encontro real com Cristo. E agora, antes de encerrar, eu quero te deixar com uma reflexão muito direta. Se nada mudou na sua vida, será que você realmente encontrou Cristo? Se seus pensamentos continuam os mesmos, seus valores continuam os mesmos, suas prioridades continuam as mesmas, será que houve de fato um encontro? Porque a história de Paulo nos mostra que quando esse encontro acontece, é impossível continuar igual. E talvez hoje seja o momento de você parar e refletir com sinceridade. Não sobre o que você aparenta ser, mas sobre quem você realmente é. E mais do que isso, sobre quem você pode se tornar. Porque Cristo ainda transforma, ainda chama, ainda muda histórias. E a sua pode ser a próxima. Se esse vídeo fez sentido para você, se essa mensagem falou com você de alguma forma, então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Bíblia de Verdade, porque aqui a gente não negocia a mensagem, a gente apresenta a verdade como ela é. E se você quer continuar aprendendo, continua aqui com a gente, porque o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora é sobre a história de Daniel na Cova dos Leões. E eu tenho certeza que ele também vai impactar profundamente a sua vida. Fica com Deus e até o próximo vídeo.